E aí, gente, tudo bom? Estamos de volta agora. Nosso canal do YouTube aqui. Estávamos um pouco de férias, não foi, João? Foi. Fazendo algumas reformas. Esperamos passar o período político, né? As propagandas políticas. Muita polêmica. Muitos políticos querendo frequentar o nosso podcast. E aí a gente tem um medo, né? Tem um medo disso interferir diretamente no nosso negócio. Aí não vamos se meter em política, não. Vamos ficar caladinho, vamos ficar na moita, como diz o Matuto. Uhum. Mas voltamos aqui e com um programa novo também, né? Com um formato novo, nosso AbilityCast continua. Mas agora a gente está com papo com a Ability. Estamos com dois amigos aqui, duas referências em cada segmento que eles compartilham. E presidente do Secov nas suas respectivas gestões. Presidente e vice-presidente. Hoje é presidente e vice-presidente. Mas eu já teve... Luciano já foi presidente também, não foi? Sim. Amaciou a cadeira para Márcio. Fui presidente durante 7 anos, né, no Secov, e tentei contribuir lá, dar a minha contribuição à entidade crescendo, né? Eu acho que foi um período bacana na frente do sindicato. Então, só por uma questão... Eu costumo dizer que existe o Secov antes e depois de Luciano. Porque eu fui pro Secov depois que o Luciano me convidou. Verdade. E muitas outras administradoras, né? Também. E quando o Márcio sentou na cadeira foi o ápice para a área das administradoras dos condomínios, né? Márcio, que esse olhar dele mais crítico... O Secov vem no crescente, né? Vem. Só por uma questão de apresentação, eu sei que todos já conhecem, a gente está aqui com Márcio Gomes, presidente atual do Secov e diretor da CEMOG, né? Exato. Para mim é um prazer participar mais uma vez aí do programa, aliás, o novo programa, né? Exatamente. Papo com a Ability. Estamos estreando aí esse programa. É uma satisfação estar com os amigos aqui, João e Marcondes, com o meu vice-presidente e amigo e vizinho, Luciano Novaes. Até no mesmo prédio onde eu moro. Amigo de viagem, que a gente amigo de viagem. Estava marcando a viagem aqui nos bastidores. É muita interação, né? Márcio não deu ok ainda não, se ele podia ir na mala não, mas assim, não liberou Luciano ainda, né? além de amigo, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Com certeza foi uma pessoa que eu pude me espelhar para poder colaborar com a presidência do Secov, meu atual vice-presidente, e realmente a gente tem uma sinergia muito boa em prol da entidade, em prol do mercado, em prol do setor. E eu tenho orgulho de falar isso, né? Que o Luciano foi um espelho para que eu pudesse tentar fazer um bom trabalho à frente da presidência. Muito bem colocadas as palavras de Márcio. E aí eu queria deixar registrado que já tiveram outros convites, né, para o Luciano participar do nosso podcast, mas a agenda do nosso especial amigo aí é bastante lotada. Verdade. Ele usava assim para prerrogativa, não, é porque eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. E sou mesmo. Sou tímido, né? Bastante Mas tímido. nós vamos deixar você bem à vontade, Luciano, para você passar para a sociedade quem é Luciano Novaes, né, o diretor da Âncora Imobiliária, presidente do Secov por 7 anos. 7 anos. 7 anos, Atual vice-presidente do nosso amigo Márcio Gomes. Né? E eu vou deixar, como você é o novato aqui, você falar um pouco sobre você. Tá bom. Se apresentar. Então, vamos falar um pouco sobre o Secov, então, nesse caso. Né? O Secov foi fundado por Francisco Monteiro, né? Grande amigo nosso, hoje em dia presidente do Cresce. Né? Foi uma iniciativa dele. Depois nós tivemos Mesquita, que foi também presidente do Secov. Na sequência veio o Antenor Lino, né? Construtor, Antenor Lino, uma referência no mercado imobiliário. A Antenor fez uma grande presidência no Secov, ele alçou para o Secov a um outro patamar naquele momento. Né? Depois, então, nós tivemos a gestão de Solange Lino. Né? Foi uma gestão assim, bastante... trouxe bastante visibilidade para o sindicato naquela ocasião, com De Olho na Rua. Foi uma iniciativa de Solange, esse projeto De Olho na Rua, ele... Quer dizer que o De Olho na Rua, isso eu não lembrava, Luciano, ela começou o projeto, na verdade, na gestão de Solange. Solange Lino foi a idealizadora do projeto. Isso no ano de... Poxa, agora você me pegou, tá? Bom, mas isso não é importante não. Depois a gente tem que fazer a conta à inversa agora para chegar lá. Mas foi na década de 2000, né? Foi em 2000. A Solange idealizou o De Olho na Rua, o governo acho que era Jarbas, e o secretário era... Qual era o nome dele, meu Deus? Segurança Pública. Não. Muito bom secretário, depois foi deputado, uma pessoa... Quando se lembrar, a gente fala o nome dele. Mas esse projeto, ele é um projeto que ele não tinha custo para o Estado, né? Quem bancava esses rádios eram os próprios condomínios,
cujos porteiros eram capacitados pelo sindicato, com a ajuda da Secretaria de Segurança Pública, né, Defesa Social, e é um projeto assim muito bem-vindo à sociedade, porque o De Olho na Rua, 95% das ocorrências que eram chamados não de olho na rua, eram de fatos que aconteciam fora dos muros do condomínio, né? Então eram situações assim, o porteiro, ele na portaria, ele termina conhecendo aquela senhora que passa para ir na padaria, o horário que as pessoas chegam, ele é literalmente de olho na rua. Conhecer quando tem pessoas estranhas que não é daquela vizinhança circulando. Exatamente. Então, quer dizer, ele por estar na posição privilegiada e com o rádio em contato direto com a Secretaria de Defesa Social, os CIODs lá na parte de operação, ele conseguia passar informações fidedignas para os CIODs. Né? Privilegiadas. E ser atendido com muita rapidez. Com celeridade. E foi um programa, na verdade, premiado, não é isso? Premiado, ele recebeu o Prêmio Master em São Paulo, foi premiado pelo Secov, né? E uma coisa interessante também é porque na época eu não me lembro mais muito bem os números, mas a quantidade de ligações que não eram falsas, né? Ligações chamadas trotes passados para a Secretaria de Segurança Pública é imensa. Ainda é, né? Isso ainda é um problema, é um problema de segurança pública. E você mobiliza o aparato militar que poderia ser mobilizado para uma ocorrência verdadeira por conta desses trotes. É um desserviço que a própria comunidade presta à defesa social. Deixa eu te ajudar, Luciano. Você conheceu aquele projetozinho que eu tinha do aplicativo, né? Conheci. Pronto, e eu tive acesso a alguns números do CIODs. E, por exemplo, 37% das chamadas eram trotes. 37% das chamadas. E com o De Olho na Rua, você minimizava de forma significativa isso. Por quê? Porque terminava os CIODs confirmando junto aos porteiros se aquelas ocorrências procediam ou não. Então, um trabalho grande da polícia ele é desperdiçado no atendimento desses trotes. Pois é. Então, o aparato já é caro, né? Ele não é tão extenso assim em quantidade. E você desperdiçar 37% das chamadas, fora o fato de que você, de lá do CIODs, você tem profissionais que são especializados, treinados para tentar identificar quando é e quando não é trote. E muitas vezes uma ocorrência que está sendo passada que é verdadeira, ela pode ser considerada um trote também. Ainda tem esse agravante, né? Aí no caso do nosso projeto de Olho na Rua, quando o projeto estava no seu ápice, que tinham mais de 1.000 condomínios aderentes... 1.272. Pois é, aderentes ao projeto de Olho na Rua, muitas ocorrências, assim, olha, passou um cara numa bicicleta com a camisa amarela ou um Gol branco, vamos supor, numa situação, e aí assaltou uma pessoa... Como os rádios haviam comunicação entre eles, a pessoa dizia assim, olha, passou aqui na rua tal. Muitas vezes a polícia ela ia pegar esse indivíduo a 3 quilômetros, 5 quilômetros de distância daquela ocorrência. Sem saber o indivíduo que estava sendo monitorado pelos porteiros. Pelos porteiros, exatamente. Ainda preservando ainda a segurança dos porteiros, né? Outra situação interessante do De Olho na Rua era assim, o serviço prestado, por exemplo, no caso de CELP. No caso de Compesa, estourou um cano. O De Olho na Rua lá rapidamente avisava e tinha uma credibilidade que imediatamente chamava a companhia de água, a companhia de eletricidade, né? Então o projeto tinha situações de conflitos de pessoas dentro do próprio condomínio. Então, quer dizer, é um serviço. É uma pena que o governo ele não deu seguimento. Esse projeto o projeto ele aconteceu no governo de Jarbas, no governo de Eduardo ele quase foi desprestigiado, descontinuado, e nós conseguimos naquela época, eu estava assumindo a presidência do Secov, e nós conseguimos com o pessoal da universidade, o pessoal que estava fazendo o Pacto pela Vida, né? Conseguimos inserir o projeto no apagar das luzes, e o projeto teve continuidade. Na passagem para o governo de Paulo Câmara, ele foi sendo, vamos dizer, descontinuado. E por mais que a gente tenha tentado, né, presidente? Diversas vezes, né, tivemos reuniões no CIOD, com os coronéis, tivemos contatos, inclusive com o governador, né? Mas infelizmente... Inclusive o governador Paulo Câmara, na sua campanha, ele se comprometeu que colocaria... Iria ter olhos para o projeto, para né? o projeto. Mas, de fato, isso não aconteceu. Mas
a gente não se dá por vencido, não. Começou aí novo governo e a gente já tentando, buscando se articular para que a gente possa trazer de volta, né, o projeto, evidentemente, num novo formato, com mais tecnologia. E é um projeto que é de extrema relevância para a sociedade. Como dito já aí para o Luciano, ele presta um serviço para a sociedade como um todo, né? Para as pessoas que circulam na rua, para quem mora em residência, para os comércios, porque os porteiros, de forma gratuita, passam a fazer monitoram, né? Fazer um monitoramento das pessoas meliantes que, porventura, na rua fazem muitos dos crime. Porteiros se sentiam úteis. Também. Né? Valorizava a autoestima. Esse aspecto é bem interessante que você levantou. Primeiro, eles eram capacitados por pessoas, com cursos pagos, o coffee break, material, todo pago pelo Secov, mas muitas daquelas pessoas que estavam fazendo capacitação eram pessoas da segurança pública. Eram militares da segurança pública, ensinando como proceder em situações de emergência e como fazer a denúncia, né? Então eles se sentiam assim muito próximos da polícia e isso trazia assim criava uma relação direta, uma relação boa com a entre o porteiro do bairro, criava uma Exato. relação direta. E outra coisa, é um trabalho que foi feito que nós sabemos que não é barato, que é caro, de treinamento, de capacitação desse pessoal, que ao longo desse período, vamos dizer assim, enquanto o projeto, e eu acredito, eu sou confiante nesse projeto, ele não seja reativado, a gente está perdendo esse treinamento, essa capacitação que foi dada a esse pessoal, né, que dava uma contribuição muito grande para a sociedade. E hoje a gente vê, é só você ligar a TV, seja em qualquer rede aí de TV, que você vê a quantidade da violência, os furtos, quebra de vidro, roubo de celular, roubo de carro. E você vê que a polícia realmente está entregue, ela não consegue dar esse suporte à sociedade. E um dado interessante também foi o engajamento da sociedade civil, porque à época do projeto, eu acredito que o Grande Recife não tinha mais de 6 mil condomínios, né? A gente teve o projeto está descontinuado aí há quase 8 anos, e, no entanto, a gente tinha 1.250 portarias sendo monitoradas através do projeto de Olho na Rua. Está quase 25% da totalidade. Exatamente. Isso eu acho interessante, presidente. Mas, Márcio, isso que você está falando, desculpa, Luciano, isso que você está falando é exatamente o reconhecimento da sociedade e da importância do projeto. Exatamente. E eu não consigo entender como é que os nossos governantes não conseguem enxergar isso. Né? Porque isso é muito fácil de você perceber. E é uma assistência, de uma certa forma, ao poder público quando se fala da questão da segurança. Eu gostaria de levantar uma questão assim, até sensível, vamos dizer assim. Quando houve a reforma trabalhista no governo do Michel Temer, não é? Houve, vamos dizer assim, a não obrigatoriedade mais da cobrança da contribuição sindical. Não é? E, coincidentemente com aquele período, todos os sindicatos perderam a arrecadação. Não é? No caso do Secov Pernambuco, a gente tem um serviço prestado hoje, que até se iniciou, depois eu vou falar um pouco da sequência, mas ele iniciou na minha gestão, que é o departamento de RH, departamento de cobrança, depois a gente modificou o modelo, né? Os cursos, tudo começou lá. A Câmara Arbitral. Então a gente tem um serviço prestado aos condomínios. E isso fez com que o projeto de Olho na Rua foi o precursor, mas depois ele fez com que vários condomínios se mantivessem associados ao Secov, pagando uma pequena contribuição mensal. Não é? Fora as empresas. De contrapartida, gozando gratuitamente de toda essa estrutura. Todos os serviços. Bem relevante. Porque 90% do sindicato hoje ele é voltado para a área condominial, a área do presidente. Eu tenho a satisfação de dizer que o Secov Pernambuco, per capita, é o Secov que mais tem associado condomínio. No Brasil, né, Márcio? Proporcionalmente no Brasil. A gente tem praticamente 1.000 associados condomínios e no Brasil afora a gente não enxerga essa realidade. A gente tem Secovs de estados maiores que Pernambuco que não conseguem ter 500 associados. E eu acho isso é fruto exatamente do excelente trabalho que foi feito ao longo dos anos, né, pelas presidências citadas aí por Luciano. Luciano chegou até Solange, depois de Solange foi ele. Só para concluir isso rapidamente, após Luciano foi Elísio Júnior, presidente, e eu sucedi Elísio Júnior no primeiro mandato e estou no meu segundo e último mandato. Aí vamos ver, né? Aí o que acontece? Quando a gente teve esse problema da contribuição sindical,
houve uma coincidência de momentos em que, na gestão de Elísio, tivemos a oportunidade de fazer um aprimoramento do projeto. Os rádios deixariam de ser analógicos e passariam a ser digitais. A estrutura que havia dentro do CIODES, que é uma estrutura de uma empresa terceirizada, o Secov quis trazer para si essa estrutura, assumiria toda a parte dessa parte, trazendo um maior controle e uma redução de custo, quer dizer, a melhoria da tecnologia com uma redução de custo que seria passada para os condomínios, isso, tá certo? Aí houve um mal-entendido e a Secretaria de Segurança chegou a acreditar que o Secov estava fazendo aquilo para suprir uma necessidade financeira em razão da perda da contribuição sindical. Nada tem a ver isso uma coisa com a outra. O sindicato está aí, forte, firme, com as suas receitas bem estruturadas, com o seu caixa bem estruturado, fazendo um belíssimo trabalho para a sociedade. Até porque o Secov ele é subsidiado pelos condomínios, pelas administradoras e pelas imobiliárias que são associadas, né? O shopping centers, nós somos o sindicato patronal dos funcionários em shopping centers, né? Dos flats, dos condomínios residenciais e comerciais, das empresas que fazem compra e venda. Então, quer dizer, nós não tínhamos a necessidade, dissemos isso à secretaria, mas houve esse ruído que eu acredito que possa ter sido isso, presidente, que atrapalhou a continuidade do projeto. Mas eu acho, depois disso, o presidente teve a oportunidade, né, a gente viemos de São Paulo, de Brasília, uma ocasião, com um governador sentado ao lado. Não é? E nós conversamos sobre isso, o presidente conversou sobre isso com o governador. Trocamos telefone, cheguei a mandar o WhatsApp em seguida. O presidente conversou com o secretário de segurança da ocasião, né, e tudo. Não houve jeito. Tentamos por diversas vezes, né, presidente? Eu estou falando assim, tentamos porque foi o Secov que tentou. Não, foi muito mais o presidente do que eu mesmo nesse momento. Não, mas você é sempre próximo. Não é? Mas tentou-se várias vezes o contato, o convencimento do retorno desse projeto, mas infelizmente o governador lá, o Paulo Câmara, ele só se comprometeu com o retorno do projeto quando de fato estava na véspera da eleição, né? E agora nós estamos tentando isso junto ao novo governo. Vamos tentar, né? O governo está começando agora, né? Tá cheio com a mulher a Raquel, não é? Que fez um belíssimo trabalho em Caruaru. Com a sensibilidade de Raquel, para que a gente possa reativar aí no futuro breve esse projeto. Priscila também, que é uma pessoa muito querida, muito próxima a nós, né? Então, eu acho que a gente tem hoje tudo para retomar esse projeto. Raquel tem um belo trabalho na área de segurança feito em Caruaru. Os índices de criminalidade de Caruaru recuaram bastante. Isso é uma coisa que a gente poderia trocar ideia com ela e ver como é que o sindicato da habitação pode contribuir, não é, com o governo nesse aspecto. Não tem custo para o governo. É custo zero para o governo. Quem paga é a sociedade civil. E dizer para a nossa governadora que a sociedade está clamando pelo retorno do projeto de Olho na Rua. É uma necessidade, a sociedade precisa disso, os condomínios precisam disso, para que dê esse suporte, inclusive, à segurança pública, né? Porque realmente algo tem que ser feito na segurança pública. Aí, como disse o presidente, Solange teve esse trabalho brilhante, que foi o de Olho na Rua, deixou esse legado para a gente, que infelizmente não teve essa continuidade. Não é? Na sequência, nós montamos então o Secov, a Escola Secov, né? A Universidade Secov, montamos com os cursos, uma grade de cursos. Nós montamos o projeto de RH, que chegou a ter 4.000 currículos, um banco de currículos lá, com treinamento, qualificação e para atender as empresas e os condomínios, né? Proporcionando melhor empregabilidade, né, para essa categoria. Exatamente. Aí fizemos um departamento de cobrança na época com advogados, que esse projeto foi revisto, está sendo reestruturado. Só para não perder a oportunidade, Luciano, seria interessante, presidente, falar para os síndicos, né, associados, as administradoras, que o RH do Secov está disponível para que seja usado. A gente ainda tem esse banco de dados aí de currículos, né, de profissionais selecionados, né, entrevistados, com perfis diferentes e que pode ser utilizado pelo... Bem lembrado, João, bem lembrado, né? Fica esse aviso, né, aos síndicos, às empresas, de forma geral, que o Secov tem essa prestação de serviço,
que é bem utilizada, mas pode ser ainda ampliada. Ampliado. A gente faz todo esse processo de recrutamento, seleção. E é um trabalho caro. Quando você vai buscar no mercado. Quando você vai buscar no mercado. E para os condomínios, porque a gente precisa de mão de obras que tenha uma boa referência, né, e uma boa qualificação, é importante. E os condomínios, na grande maioria, não têm condições financeiras de arcar, de contratar uma empresa terceirizada para fazer esse trabalho que o Secov faz de forma gratuita para os associados. Não é isso, presidente? Perfeito. Bem lembrado. Aí fundamos também a Câmara Arbitral na ocasião, né? A gente chegou aí a Goiânia, que era onde tinha uma Câmara. Tem um dado interessante de Goiânia, lá em Goiás. 14 câmaras arbitrais respondiam por 20% de todas as sentenças proferidas pelo Tribunal de Goiânia na época, de Goiás, que eram 400 varas no total, lá em todo o estado, né? Então, quer dizer, uma coisa que chamava bem a atenção pela celeridade dos processos, pela eficiência da prestação de serviço, né, de jurídico. Nós fizemos esse trabalho, levamos na época o vice-presidente do Tribunal de Justiça, chamamos Targini, que era coordenador dos tribunais especiais aqui de Recife, e fizemos um belo trabalho na constituição dessa Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral, para aqueles que não conhecem, é a justiça arbitral, ela nada mais é do que, vamos supor, vou dar um exemplo para a gente explicar melhor. Suponhamos que eu faça um contrato com você de locação, João, e lá, em vez de colocar que o foro é o foro de Recife, nós coloquemos no contrato e assinemos que, em caso de a gente ter algum litígio, quem vai solucionar esse litígio é Márcio Gomes. Tá? CPF tal, que mora em tal lugar. Então, a arbitragem nada mais é do que você escolher alguém para que faça resolva esse litígio. E aquilo que ele, na qualidade de árbitro, que vai ser desse contrato, aquilo que ele proferir, diz a lei da seguinte forma: o árbitro, no exercício do seu mandato, ele é juiz de fato e de direito. E da sentença que ele proferir, não cabe recurso. Então, quer dizer... Que é uma grande vantagem, né? É recorrível uma vez dado. Então, a celeridade da Câmara Arbitral é muito grande. Os processos que às vezes costumam passar anos para você ter uma sentença no tribunal, sem nenhum demérito, evidentemente, ao tribunal e ao juiz, mas mais pelo abarrotamento, né? O grande número de processos que existe naquela casa. Na justiça privada, né? Nas câmaras arbitrais, isso corre com muita celeridade. Às vezes a gente tem com 30 dias, antes de 60 dias, a gente tem sentenças irrecorríveis que já possam ser executadas através do tribunal, porque na fase de execução, aí sim se utiliza o Tribunal de Justiça para que eu vou dar um exemplo, então, que aconteceu para a gente ilustrar isso que Márcio acabou de colocar. Nós fizemos uma alocação de um apartamento de 4 quartos no Espinheiro. Estou me lembrando de um caso pensado, tá? Estou falando de um caso pensado. Há um camarada que era um representante comercial. Esse camarada tinha uma moto BMW, vivia nas redes sociais, ele postando viagens, o camarada bem de vida, não é? E, no entanto, a proprietária do lado de cá era uma senhorinha com dificuldade de andar, com uma bengala, 80 anos, precisando daquela renda para complementar a sua subsistência, não é? Ela tinha outros 2 imóveis, e esse cidadão, ele deixou de pagar o aluguel. Ele deixou de pagar o aluguel, assim como o condomínio, IPTU, não é? E nós entramos com ação judicial de despejo por conta disso. Eu não preciso, vamos dizer assim, dizer que os nossos advogados são especialistas em direito imobiliário. Tá? O escritório é especialista em direito imobiliário e nós conhecemos a celeridade da justiça, mas entramos com um bom processo, uma boa causa, um bom direito. 2 anos se passaram, tá certo? E nós não conseguimos que essa pessoa fosse... nem sequer obtemos uma sentença em primeira instância. Nós fizemos denúncia à ouvidoria do tribunal, conversamos sobre isso, fizemos recursos e tudo mais dentro da vara, apelamos, não teve despacho. E aí o que é que eu fiz? Chamei essa senhorinha e disse: olha, dona Malha Pinheiro, me desculpa falar o nome dela, mas dona Malha. Chamei ela, uma pessoa excelente, ela já faleceu, infelizmente. E dona Malha disse a ela: dona Malha, vamos lá na vara comigo, falar com esse juiz. Isso faz algum tempo já, bastante tempo. Quando chegar lá,
o juiz vai dizer à senhora que o processo está na mesa dele, porque é isso que ele já me disse mais de uma vez e é isso que ele está dizendo aos advogados todas as vezes que o advogado tenta despachar com ele. E, de fato, o processo está na mesa dele. Só que numa pilha de processo. Mas estava lá, estava na mesa dele. E fora o caminhão de processo que devia ter lá na Secretaria da Vara dele, né? E aí eu disse a ela assim, eu não posso chegar lá para o juiz e dizer nada demais. Mas a senhora pode. A senhora... Usar a prerrogativa da idade. Exatamente. Da necessidade. Com a sua idade, a senhora pode chegar lá e dizer que tem idade para ser a avó dele. O juiz era novo na ocasião. Disse, a idade, ser a sua avó. E ele vai, no final das contas, dizer... Sensibilizar, a ideia era essa. Dizer à senhora que o processo está na justiça, na mesa dele, que ele vai despachar. E aí, quando ela disser isso, diga a ele, olha, excelência, eu vou voltar aqui na próxima semana, na terça-feira, semana que vem. Para os senhores, caso não tenha despachado, se lembrasse de mim. Aí pronto, fomos para lá, para a vara. Chegamos lá na vara de justiça, entramos. Ela sentou, eu sentei, e ela disse exatamente assim, olha, o senhor tem idade de ser sua mãe, não é? Ser sua avó, não é? Eu estou precisando, eu tenho 2 filhas, essa renda minha é complementar, eu preciso, eu estou doente, não é? Tal. E esse cidadão que está lá, ele vive viajando, vive postando coisas, tem carro de luxo, moto de luxo, não é? E ele aí do juiz, não, mas a senhora fique tranquila, ele foi exatamente o que a gente disse, eu vou despachar isso aqui, tá aqui o processo, puxou o processo, mostrou ela qual era o processo, vou despachar. Isso, gente, isso é um despacho que de próprio punho, no próprio processo ele mandava ali, sentenciava, né? Rápido. Aí ela virou-se para ele e disse assim, pois olha meu filho, eu estou querendo dizer a você o seguinte, hoje é quarta-feira, na terça-feira, semana que vem, eu volto aqui, vou sentar nessa mesma cadeira, até eu sair daqui com o seu despacho. Na quarta-feira, ela disse, quarta-feira. Aí, para o senhor se lembrar de mim, ele aí deu um riso assim meio amarelo. Na terça-feira, o juiz despachou e deu a sentença do camarada, não sabe? Quer dizer, você espera 2 anos. Sim, ela foi executada pelo condomínio. O condomínio entrou com a execução e ela teve que pagar a dívida que o sujeito não pagou do condomínio, tá certo? Então, ele dá uma sentença de despejo, você leva um tempo até executar essa sentença. Quer dizer, isso não é regra geral, mas é bem comum, na justiça comum, você ter esse tratamento de um processo que é líquido e certo, que você não tem o que discutir o direito. Ou você pagou ou não pagou, tá certo? Então, quer dizer, você despeja ou não despeja, e as pessoas ficam, os juízes não despacham. Eu estou com um caso agora que vai fazer 2 anos, a pessoa está morando no imóvel e eu não consigo despejar a pessoa. Então, é outro caso já. Na Câmara Arbitral, isso seria na Câmara Arbitral, você entra lá, mostra os processos, mostra o contrato, mostra a Câmara, faz o seu... A petição é exatamente igual à petição que você faria no processo comum. E nisso, você leva lá, tem uma audiência de conciliação, onde aquilo é discutido. Muitas vezes, na conciliação, você consegue resolver o problema. Né? Não resolvido o problema, aí sim é que vai-se para a arbitragem. Né? Isso o Secov já tem esse serviço já, Márcio. O condomínio que quiser... Secov, há mais de 10 anos. E a arbitragem, o que acontece? Você, quando vai para a arbitragem, vai ali com 60 dias, porque você marcou a audiência, teve audiência, foi frustrada, você mandou para a arbitragem, no máximo 30, 60 dias. E aí, nesse momento, aquele árbitro, que normalmente no Secov são advogados, foram professores de universidade, são advogados militantes do setor. A equipe de árbitro é bem capacitada, né? São árbitros capacitados. Com muito carinho, com muito zelo, né? Para que a gente possa ter, de fato, sentenças que não vão ter nenhuma possibilidade de serem contestadas, né? Exatamente, presidente. E assim vem funcionando. E aí, dessa sentença, o que é que acontece da diferença da justiça comum para a justiça arbitral? Esse período de conhecimento do processo, onde ele é discutido até a sentença em primeiro grau, ele é conhecido como, ele é tido como período de conhecimento. Não é? No caso da arbitragem, o período de conhecimento... Passa esse período. 90 dias. Até sair uma sentença, 90, 120 dias no máximo, sai a sentença. Dessa sentença não cabe recurso. Então você leva direto para o tribunal, para a vara de execução. Porque a sentença já está proferida, já discutiu-se o mérito.
Né? Na justiça comum, não. Você vai discutir o mérito, vai vir recurso, vai para o tribunal. Daqui que você consiga esgotar a questão, Essas fases você pode demorar muito mais. Então, fica aqui a Bom, recomendação do isso aí sindicato. É mais um trabalho aí disponibilizado pelo Secov, que é a Câmara Arbitral, para os associados, né? Para qualquer cidadão. Na verdade, não é só para associado, né? A Câmara está aberta à sociedade como um todo. Então, aí passa a fase do presidente, né? Mas eu acho que o principal papel do Secov hoje, que aí o presidente vai falar mais da questão legislativa, que ele está mais atualizado do que eu, mas a questão hoje que eu vejo é assim, como é que o sindicato pode contribuir com as empresas para que o ambiente de negócios na cidade, no estado, seja o mais harmonioso possível entre o poder público e o poder privado, né? Entre a justiça e... Então, acho que esse é um dos principais papéis do sindicato, né? Não é o embate, mas é a negociação, Agora, veja, a gente falou até a data de... Chegamos em março, né? Eu vou dar uma adiantada. Chegamos em 2023. E a gente que está... O João, ele é diretor de condomínio lá no Secov, então as informações chegam frescas aqui pra gente. Já em 2023 já foi feito um trabalho bem célere aí e que eu considero de extrema importância, né, Márcio? Teve viagens a Brasília, tem a questão do selo de certificação que o Secov tá propondo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que já foi feito. Na grande verdade, Marconi, existe um trabalho que é desenvolvido pelo Secov que a sociedade não tem conhecimento, né, Márcio? Que é um trabalho existe um trabalho de bastidor, né, muito grande, mas de extrema relevância e importância. Na realidade, o Secov Pernambuco, ele tem uma cadeira na CBCSI, que é a Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários. Essa Câmara, ela é ligada, né, é uma Câmara setorial da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio. Através da CBCSI, né, com apoio da CNC, os Secovs nacionais e algumas associações também ligadas ao setor imobiliário, como a ABIC, como a ABAD, que são associações do Rio de São Paulo, a gente faz um monitoramento de mais de 200 projetos de lei federais que têm impacto direto no setor imobiliário, seja na vida dos condomínios, seja na vida dos empresários do setor imobiliário, seja na vida das pessoas da sociedade como um todo. Dos funcionários que trabalham para esses funcionários. E, nesse sentido, o Secov Pernambuco ele tem um assento legislativo para monitoramento dos projetos de lei na Câmara Municipal e Estadual. A gente está sempre avaliando os projetos que dizem respeito, que possam ter algum impacto no setor imobiliário, e debatendo, né, com o legislador, com os políticos, para que a gente possa ter os projetos que são importantes aprovados com celeridade e os projetos que possam trazer impactos negativos para a sociedade como um todo, a gente possa apresentar propostas de emendas para que eles possam ser melhor reformulados. Mas a cada quadriênio, né, a cada 4 anos, quando a Câmara Federal ela é renovada, né, ela é renovada não no sentido amplo, porque existe muita reeleição, né? Mas na medida que se inicia um novo mandato, a gente faz um trabalho que chama-se Agenda Legislativa, onde a gente reúne todos os Secovs nacionais e a gente passa um dia, esse ano foi até mais do que um dia, foi 1 dia e meio, na Câmara Federal. Criando esse link com esses... A gente articula, a gente elabora o material, esse material fala das áreas de loteamento, imobiliária, condomínio, todas as áreas que dizem respeito ao setor imobiliário. E a gente tem o objetivo de fazer visitações agendadas aos deputados federais e senadores, para que a gente possa apresentar o setor, apresentar a pujança do setor, como ele é grande, o que ele representa, a quantidade de funcionários que ele tem nacionalmente. Que tem muitos políticos desse que ele não tem essa sensibilidade de conhecer as né? particularidades do segmento, né? Você tem ideia, em Pernambuco a gente tem 35 mil funcionários em condomínio. Né? O dado nacional, a gente passa de 300 mil funcionários em condomínio. Um dado que consta dessa agenda legislativa que a gente entrega ao político de forma impressa e também encaminha de forma eletrônica. Para você ter ideia, no ano passado
foram arrecadados 29 bilhões em taxas condominiais. Isso representa o PIB de 5 estados pequenos. Né? Eu não me Somados, recordo, né, presidente? Somados, né? Então, assim, o valor circulante no setor imobiliário na vida condominial é muito grande. Só na área condominial. Só na área condominial. Isso em cada setor, esses números, quando a gente vê os números de IPTU gerados, de ITBI. Então, esse ano a gente teve sucesso. Para você ter ideia, há 4 anos atrás eu tive a oportunidade de participar da agenda legislativa. A gente conseguiu visitar 60 e poucos deputados. Colocamos uma meta para 80 deputados, entre deputados e senadores esse ano, e graças a Deus a gente conseguiu ir no gabinete de 119 legisladores, entre senadores e deputados. Considerando que a Câmara, né, tem 500 e poucos deputados, a Câmara Federal. 20%. E o Senado tem 84, a gente visitou praticamente, né, em 2 dias, 20% de todo o legislador. E sempre apresentando, se disponibilizando, colocando a entidade à disposição do legislador, porque às vezes ele quer fazer um projeto que diz respeito ao setor e não sabe onde buscar dados. E a gente tem muitos dados fidedignos. Ou vem com os projetos com a leitura equivocada, né? Que possam subsidiá-los, né? E que possam ajudar na elaboração de projetos que realmente vão ter impacto positivo. Márcio, dentro dessa linha de raciocínio, a gente poderia citar alguns desses projetos, logicamente não falando os nomes dos políticos, né, que impactaria diretamente na vida dessa sociedade e que as pessoas não têm conhecimento, né? Isso é um trabalho que o Secov faz, né? Tem, por exemplo, um projeto de lei que é de você dar periculosidade para o porteiro, que seria 30% a mais em cima do valor salarial hoje. Exatamente. E isso a sociedade não tem noção do impacto que seria para a vida financeira dos condomínios. E alguns condomínios se tornariam até inviável, né, manter o quadro de funcionário. Foi muito bom, João. Eu vou, de forma breve, tentar falar exatamente pontualmente com relação a esse seu exemplo. Existe um projeto de lei de um deputado estadual de Pernambuco que, já adiantando, a gente teve a felicidade de encontrá-lo em Brasília. Nós tivemos uma boa conversa com ele, né? Um deputado federal de Pernambuco. Tivemos uma boa conversa com ele para tratar desse assunto, mas o projeto do deputado ele exatamente consiste nisso. Dá um adicional de periculosidade de 30% para todos os porteiros do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Isso a gente tem estudos, né? Enquanto isso, claro que a gente sabe a importância que o porteiro tem no condomínio, a relevância, né, da atividade desenvolvida por ele, mas a gente também entende que um aumento de 30% de periculosidade iria gerar muito desemprego. Certamente iria gerar muito desemprego, porque tem condomínios que hoje em dia mal conseguem pagar a sua folha de pessoal. Isso iria abrir um leque muito grande para a portaria virtual, né, para outros setores que iriam ser favorecidos. E essa sensibilidade, e aí eu trago o Luciano para dentro da discussão, é um jogo de xadrez que o político ele tem que entender. Exato. Porque é ótimo, todo mundo queria aumentar o salário dos seus funcionários. E eu tenho certeza que os síndicos, os condôminos dos condomínios também querem. Gostaria de ter os seus funcionários bem remunerados. O problema, na verdade, é que quando você faz isso, você impacta diretamente na vida financeira dos condôminos. E isso inviabiliza. Principalmente de forma linear e única. Você tem um condomínio na Grande São Paulo, né, onde tem um PIB altíssimo, mas você tem um condomínio em Gravatá, em Bezerros, no interior do Piauí, que também sobrevive, tem que sobreviver e tem funcionários. Então, outro dado relevante com relação a isso é que, apesar, não existe casuística de criminalidade externa contra porteiros. A gente não tem esse dado relevante, porque o porteiro ele não é o vigilante, ele não trabalha armado, ele não tem treinamento para proteger o patrimônio de forma ostensiva. Ele não responde por isso. Ele é até instruído, na maioria das vezes, no acometimento de um assalto, ele tem que se evadir, se proteger e avisar a polícia, porque ele não está na linha de frente de proteção. Então, assim, a própria ideia de atribuir uma periculosidade à função, ela vai de encontro ao que a função realmente exige. Quem tem a periculosidade é o vigilante, aquela pessoa que tem um porte de arma,
que tenha uma É a fiscalização. missão de proteger, né? A missão, de fato, de proteger, de combater o crime, De não é o caso reagir, dos de- porteiros. E a gente não precisa nem ir muito longe, Márcio. A gente tá fazendo estudo de mercado em João Pessoa, né, João? Temos até alguns condomínios lá. E Não deixa o nosso Vão ser, entrevistado. vão ser concorrentes agora. então o que é Não que deixa você... o nosso entrevistado nervoso, não. Ele estava desenvolvendo um raciocínio tão Eu bom já- sobre a. Não, então quando Eu já mas, estava ó, negociando para esses condomínios virem para a CEMOG da Paraíba, né? Que já Ele está tá lá querendo- ele há mandou- 15 anos, funcionando direitinho. Ele mandou fazer um fechamento ali na divisa entre João Pessoa e Recife, para a gente não ir para lá. Então o que eu achei interessante num desses estudos que a gente vem fazendo é que lá a questão de porteiros não é tão massificado como em Pernambuco é, né? Então tem verdade. condomínios lá que são autosservice de verdade, né? verdade. Cada morador tem sua chave, tem seu controle, entra. É uma questão cultural já implantada com mais Exatamente. E lá o facilidade. pessoal investe O que bastante marca em é a função tecnologia. de custo, É, né? exatamente. Quanto menor a cidade, quanto menor o município, né? Você está falando de João Pessoa, que ainda é uma cidade grande, pujante. Isso. Mas você imagina quando você vai para o interior da Paraíba, Aí eu acrescentar mais 30% no valor da folha ali, metade praticamente do valor da folha. linearmente. Que, né? a folha deve ser o maior encargo do condomínio, né? Chega sempre. quase 50%, entre 43% e 48% das despesas. Ô, presidente, será que isso tem a ver com, vamos dizer, João Pessoa é uma cidade que desenvolveu e verticalizou-se mais recentemente. Recife é uma cidade que se verticaliza já há alguns anos, até por ser mais adensada e tudo mais, menor região metropolitana, menor região geográfica da cidade de Recife, acredito. Então, as pessoas que verticalizaram mais anteriormente já estão numa idade talvez mais avançada, resistam mais à ideia de abrir mão do porteiro, não é? Do que a nova geração que saiu da casa agora e está indo para o apartamento. Talvez, será que tem um ranço cultural aí nesse sentido de você aderir à tecnologia e abrir mão dela? Eu acho o seguinte, Luciano, toda vez que a gente fala sobre portaria, porteiro, funcionário, a gente tem que criar uma relação direta com a quantidade de apartamento que impacta diretamente no valor da taxa condominial. Rateio, né? Rateio, né? Porque condomínio é rateio de despesas. Veja, Recife, nós temos prédios, né? Vamos dizer, edifícios de muitos apartamentos. As construtoras hoje, elas não enxergam viabilidade financeira de construir um prédio pequeno. Principalmente porque impacta na taxa de condomínio. E a taxa de condomínio, você da área de corretagem de imobiliária sabe muito bem, ela é um dificultador no momento da comercialização do imóvel, certo? Então, quando a gente vai para João Pessoa, falando da Paraíba, o que é que ocorre? Os prédios lá, existe uma lei municipal que não pode se construir prédios altos na orla, então ele tem prédios bem menores em quantidade de apartamentos, já nasce com essa característica. 20 unidades, com 18 unidades, Então, com 24 unidades. Exatamente. Nessa característica é o que se enquadra, vamos dizer assim, a dificuldade financeira de você bancar uma escala de 40, de 4 porteiros, revezando em 12 por 36. Eu coloquei isso porque um amigo meu mora em um prédio de 1 por andar, 11 andares apenas, e ele tentou fazer essa questão da portaria virtual, não é? No sentido até mesmo de reduzir esses custos, né? O prédio passou por uma série de melhorias, está show de bola agora, mas a grande resistência foram com os moradores antigos, não os novos. Mas era essa informação que eu queria trazer. Veja, não se engane, o mercado não se engane, porque hoje quando um condomínio ele faz a opção de partir para uma portaria virtual, pode ter certeza que 90% do incentivo é financeiro. Porque nenhum condomínio ele teria interesse de dissolver o seu quadro de funcionário, de portaria. Nenhum. É quando realmente não tem mais condições financeiras de manter aquele quadro. Aí você imagina um impacto de 30% de reajuste linear. É aí onde a gente volta. A gente volta para a discussão de Márcio, porque ele está trazendo porteiros do Brasil poderia causar. Eu até acredito que a intenção do deputado é a melhor possível, como você bem colocou, João. Mas a consequência dessa lei, caso ela venha a passar, vai ser nefasta para a categoria de porteiros. E para a sociedade. Para a sociedade também. Porque, veja, você vai tirar a condição do condomínio de manter o porteiro. Manter o porteiro e você vai desempregar o porteiro porque o condomínio não vai ter condições de bancar essa folha. Exatamente. Isso é algo que realmente é um trabalho excelente que o Secov faz, de mostrar para esse político, né, que ele precisa ter essa sensibilidade sobre pena
de o tiro sair pela culatra. E existem outras formas e outras maneiras de você salvaguardar a integridade física do porteiro. Inclusive, aqui na Câmara Municipal foi recentemente aprovado um projeto de lei da qual o Secov, né, na sua vigilância, teve a oportunidade de debater com o vereador que fez o projeto de lei e conseguiu, né, através desse debate, fazer uma proposta bem construída e coerente, que visa exatamente salvaguardar a segurança do porteiro. Esse projeto ele já foi aprovado, acredito que está para ser sancionado pelo prefeito João Campos, inclusive homônimo, né, do meu amigo João Campos. A gente está assediando ele, está convidando ele para ele participar. Já conversamos com os assessores, já está bem encaminhado. Esse breve projeto ele de vai estar lei, aqui. ele determina que as novas construções, as portarias dos novos edifícios, elas têm que ser ou blindadas... Dos novos, né, Márcio? Dos novos. Isso é uma informação importante. Por quê? Porque tudo que vai ser pensado de mudança para esses condomínios tem que ser pensado o que esses condomínios especificamente conseguem absorver e conseguem entregar para a sociedade. É muito difícil você fazer uma mudança da legislação dessa grandeza e retroagir. Porque a gente tem, como dito, mais de 6 mil condomínios. Você imagina se os 6 mil condomínios fossem obrigados a fazer a blindagem da guarita. Mas isso é um projeto que é uma semente. Isso muda a concepção, a forma de pensar dos gestores. Outra coisa, de forma alternativa, não é exclusivamente blindar. Você tem que ou blindar a portaria, quer dizer, o construtor, ou fazer a portaria recuada no mínimo 3 metros, salvo me engano, da calçada, ou fazer a portaria acima de 1,80 m da calçada. Então, nessas 3 possibilidades, o porteiro estaria salvaguardado. Então, isso visa atender, né, ao que o deputado federal queria preservar a segurança do porteiro, mas sem ser onerosa para o condômino, para o condomínio e sem gerar qualquer possibilidade de desemprego. Então, são projetos dessa natureza que podem ser repensados e aprimorados pelo Secov, né? Para serem lançados na Câmara Federal. Outra coisa é o seguinte, o nosso presidente ele está citando 2 projetozinhos, né? Mas eu acho que tem números, né, Márcio? São mais de 200 projetos que impacta diretamente. Olha só, se for igual quando era na minha época, presidente, desses 200 deve ter meia dúzia que interessam muito a nós, que passem. E os outros 194, a gente está segurando ou tentando melhorar os projetos, não sabe? Porque bem por aí. É inacreditável a quantidade de ideias que surgem. Criatividade. Com certeza, todas elas bem intencionadas, mas é inacreditável vamos dizer assim, o erro de identificação, de percepção do que é que isso vai repercutir lá na frente. Do que atenderia melhor a sociedade. Principalmente na Câmara Federal, que atinge todo o território nacional. Vou dar um exemplo simples, sem nem dizer o que é. Por exemplo, existe projeto para que prédio que tem piscina tem que ter um engenheiro químico. Não é? Você imagina uma piscina, às vezes tem os prédios vão fechar as piscinas tudinho. Acaba a piscina. Já tem condomínio que diz, rapaz, existe projeto de lei para que o prédio que tem academia de ginástica tenha que ter um profissional de educação física contratado no condomínio. Veja o impacto. Claro que a gente entende que tem condomínios clube, condomínios maiores, que é conveniente você ter um profissional de educação física. É até salutar, né? E sem nenhum demérito ao profissional de educação física, que é um profissional de extrema relevância e importância. Mas você não pode, em função disso, pegar um prédio que tem 20 apartamentos, tem uma academia, e você vai ter que ter um profissional full-time lá para que alguém possa se exercitar. Que, na verdade, tudo no final é revertido em custo. Eu pegar um condomínio clube que tem 600 apartamentos, pegar o custo de um profissional de educação física e dividir para esses 600, talvez seja muito mais interessante do que ele ter que ir para academia, do que ele ter que fazer essa contratação de forma particular. E pegando o gancho que você disse, eu pego esse mesmo custo do profissional de educação física e divido para 18 apartamentos e 20 apartamentos. É inviável. Você não pode. Então, tem projetos, por exemplo, que são projetos com relação ao meio ambiente, projeto de canalização de água de ar-condicionado, de reaproveitamento. É uma matéria excelente, mas isso se você der para os a condomínios opção, daqui para frente, né? Mas você não tem como chegar e querer fazer um projeto nacional obrigando aos condomínios já existentes, em sua totalidade, ter que canalizar a água dos seus ar-condicionados em função da natureza. Então,
a gente tem que ter um olhar muito aprimorado, muito Individual, cuidadoso na e verdade, zeloso, não é? Para que a gente, em favor de uma coisa tão importante feita no meio ambiente, a gente não possa criar um problema tremendo para a sociedade como todo. Eu até colocaria 2 questões dessas para tentar, vamos dizer assim, rapidamente, né? Quando eu era presidente, eu estava lá nessa reunião da Câmara. Estou mostrando para você, Márcio. Quando eu era presidente, a gente podia fazer um programa, não? De presidente para presidente. Mas o presidente está fazendo isso, né? Também. Olha, presidente, já vem fazendo há algum tempo. Já vem fazendo há algum tempo, mas eu estou só citando um exemplo de quando eu era presidente, houve uma situação assim, nós estávamos reunidos lá com uns 26 presidentes de Secov na CNC, e aí vem um assessor parlamentar da CNC na época, e chega lá e diz assim: Luciano, tem um projeto que está sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto vai passar se a gente deixar, e como o Secov Pernambuco, todos os Secovs têm ligação com os seus senadores e deputados, mas o Secov Pernambuco, ele tem uma característica muito interessante, que ele tem uma aproximação maior. É como se os políticos nossos aqui tivessem uma abertura melhor à nossa entidade, não sabe? A gente tem um canal bem traçado nesse aspecto. Aí ele disse assim: você pode pedir ao gabinete do senador Marco Maciel para que retire esse projeto de pauta? Que projeto é esse? Eu disse: não, o projeto é o seguinte: acaba a penhorabilidade do bem único de família. Então, se você pega aquele cidadão que é novo, que mora no prédio, e ele resolve não deixar de pagar o condomínio, ele simplesmente, o condomínio pode executar, pode fazer uma série de coisas, mas se esse projeto for aprovado, o bem não responde mais pelo débito condominial. E esse é um dos pilares da segurança jurídica de quem mora em condomínio, né? O bem responder pelo débito. Né? E o projeto ia passar na Comissão de Constituição e Justiça. Aí a gente liga lá para o chefe de gabinete na época, pede para tirar, eu explico isso a ele rapidamente, na reunião mesmo lá. 10 minutos depois, liga o chefe de gabinete, porque a gente tinha os telefones todos os senadores, todos os deputados na época, por conta desse trabalho legislativo mesmo. Ele disse: Luciano, o projeto já está no gabinete. Aí à tarde nós fomos lá no gabinete tratar com... E o projeto foi engavetado, resolvido, porque era um tiro no pé aquilo ali. Estava se pensando que ia proteger o dono do condomínio, ele ia prejudicar a comunidade, né? O condômino, ele ia prejudicar a comunidade como um todo. Privilegiar o devedor, né? E aí esse projeto foi engavetado, mas ele ia ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Não sei como é que ia ser no plenário lá, mas tudo bem. Uma outra situação que eu colocaria assim para, vamos dizer, de Secov, para colaborar com o pessoal, é que nós fomos coordenadores dos assuntos de terrenos de marinha durante muitos anos. Quando ainda se pagava laudêmio sobre o valor da venda e não sobre o valor da fração ideal do terreno, né? Era uma coisa assim arbitrária, o terreno de marinha. E foi feito um trabalho muito grande pelo Secov Pernambuco, né? E junto com o senador Marco Maciel, principalmente, eu acho que foi o grande quem mais trabalhou por esse assunto, no silêncio, que ele, como era peculiar dele, né? Mas foi quem mais trabalhou, e a gente conseguiu, logo após o mandato dele, o trabalho que ele deixou, conseguimos emplacar a atual legislação, né, que era de uma medida provisória, virou lei, tendo o Secov Pernambuco participado, inclusive, na redação o jurídico nosso participado na redação. Tamanho era o trabalho que a gente fazia lá com o deputado Júlio Lopes, lá no Rio de Janeiro, né, que era o presidente da comissão de cidade lá. Enfim, eu acho que o Secov Pernambuco tem uma contribuição imensa para, se hoje os proprietários de imóveis, na hora de vender e comprar, pagam um valor menor, porque também não era justo a União cobrar 5% de laudêmio sobre aquilo que ela não dispendiu, não teve dispêndio dela. Quem construiu aquele prédio foi a construtora. Então era um enriquecimento em causa própria pelo valor que o outro fez, né? Então a gente conseguiu pacificar esse assunto, passou a ser fração ideal. Então se esses méritos aconteceu, isso pode ficar certo, o síndico, o proprietário de imóvel, isso teve a mão do Secov Pernambuco. E só dizendo, né, que hoje em dia o Secov Pernambuco, através da minha pessoa, a gente exerce a coordenação nacional da área de condomínios. Então é uma grande responsabilidade que o Secov Pernambuco tem. Eu sou coordenador nacional da área de condomínios, e por isso a gente está sempre vigilante com relação aos projetos de lei, com relação à legislação, para que a gente não possa deixar passar nada que vá trazer transtornos aí para a sociedade.
Então é importante que... Desculpa, Marconi. Não, fica à vontade. É importante a sociedade entender que enquanto ele está em casa descansando com a sua família, né, fazendo uso da piscina, fazendo uso das áreas comuns, existe o Secov por trás que está defendendo nas câmaras federais, municipais, os interesses tanto dos síndicos quanto dos condôminos, seja da ordem, se tratando de condomínio, como também da parte imobiliária, o valor venal das vendas dos empreendimentos. Isso é importante que a sociedade tome conhecimento, que é um trabalho que muitas vezes a gente percebe alguns condôminos, alguns clientes perguntando, mas o Secov faz o quê? O que é o Secov? A Secov. E ainda fala O Secov. Secov. A A Secov. A Secov. Ainda diz errado. A Secov, como se fosse uma associação. Nós somos um sindicato, é o Secov, né? É Ô, um João, trabalho realmente silencioso, velado, mas de extrema importância e relevância. E realmente foi muito bem lembrado. pra que a Não, gente é possa- interessante, mas que quando eu falo para um cliente meu que não tem esse conhecimento, né? E aí eu relato todo o trabalho que o Secov desenvolve, ele olha para mim e diz, eu não sabia disso. Né? Eu acho interessante, João, dizer o seguinte também do Secov. Quem fundou o Secov foi um administrador de condomínios, né? Depois, Nosso amigo Francisco Monteiro. Depois nós tivemos Antenor Lino como construtor, não é? E Solange. Na sequência, eu fui presidente, milito na área de locação, né? Na administração da locação. Na sequência veio o Elísio Júnior, que é na parte de compra e vendas, né? A parte imobiliária. Um pouco de loteamento também. né? Loteamento, e agora nós temos um presidente que volta a ser administrador. a maior administradora de condomínios, né, João? A maior. Não Não é? a Quantidade melhor. de A melhor. condomínio, né? Vamos melhor discutir é quem é a outra. melhor, né? A maior. Entre você, se é você ou ele, né? A melhor é Mas outra. ele é a A maior Maior e hoje, melhor. a maior é ele. Você pode ser franco. Eu gosto muito do trabalho das duas, lá como administrador de locação. Luciano, como sempre, político, né? É Não. verdade. Como administrador de locação, nossa empresa faz todos os pagamentos de condomínio dos imóveis locados. Então, hoje nós temos mais de 1.600 imóveis em condomínio. Né? E a gente sempre solicita a vocês, a administradora de vocês, os boletos desses Qual é a administradora que manda mais rápido, Luciano? É a Habilita ou a CEMOG? As duas mandam rápido. As duas são rápidas. Não é? Agora, Márcio, tendo em vista esse trabalho que é desenvolvido pelo Secov, um que me chama bastante atenção é o seguinte, eu vou falar do mercado condominial, que é bem grotesco em algumas coisas, como por exemplo, hoje se brota a empresa de elevador, se brota a empresa de administração de condomínio do dia para a noite e a vida útil dessa empresa, algumas delas não duram nem um ano. E o Secov ele vem desenvolvendo um selo de certificação, de equação disso daí, que vai fornecer para o mercado, na verdade, um norte ali do que os serviços que devam ser prestados, né? Perfeito, Marcondes. Bem lembrado, né? Na realidade, existe, né? Um programa no Rio e em São Paulo, é o PROAD e o PROCONDO, que foram programas criados pelas entidades locais, lá com muito envolvimento de Secov e ABAD no Rio de Janeiro, e Secov e ABIC em São Paulo. E esses programas eles visam exatamente certificar as administradoras de condomínio que preenchem diversos requisitos. Requisitos esses que visam dar segurança ao contratante, né? Tanto na prestação de serviço, na realização, na idealização, de que a entrega é de fato condizente com o que é ofertado. É algo similar, né? Guardadas as proporções, a uma ISO. Né? Uma ISO, a empresa obteria esse selo. O Secov Pernambuco, na minha gestão, eu tive a oportunidade de conhecer o PROAD e o PROCONDO, e a gente iniciou no final do ano passado uma adequação desses programas para que a gente possa lançar, ainda no exercício 2023, o selo Secov de qualidade, que inicialmente vai ser voltado para as administradoras de condomínio, mas que logo em seguida, a gente já tem um trabalho de consultoria contratado, ele vai ser estendido também para as empresas imobiliárias de locação, compra e venda. Recentemente, na última visita que eu tive a Brasília, e houve também, além da agenda legislativa, a reunião da CBCSI, em conversa com meus pares, com os colegas do Rio e São Paulo, surgiu a oportunidade e a gente está tentando readequar esse projeto que está sendo já desenvolvido pelo Secov Pernambuco, da criação do selo nacional. Então, esse selo seria capitaneado pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. E juntos faríamos um selo que poderia ser replicado, evidentemente, para qualquer outro estado,
né, com um tronco básico nacional, e cada estado vai ter aí suas regionalidades, sua regionalização. Evidentemente, a gente passaria a ter um controle, um conselho nacional que poderia passar o olho sobre todas essas coisas, e a gente passaria a ter uma certificadora também nacional para que a gente possa baratear um pouco o custo. Todas essas certificadoras são certificadoras de renome internacional, que elas fazem auditoria nas empresas para saber, para poder conceder o selo. Então é um trabalho muito sério, muito aprimorado. As empresas têm que fazer uma grande adequação de todos os seus processos para que se enquadre. Então, em breve, a gente espera aí que ainda, no Exercício 23, a gente possa ter o selo, o nome ainda está sendo discutido, mas o selo nacional de qualidade para administrador de condomínio. Ou seja, os síndicos, né, a partir do momento que procurar... Que optarem, mercado, né, empresas que têm esse selo, eles vão poder se sentir mais seguros. Né? Exatamente o que Marcondes falou. Hoje em dia a gente tem em Pernambuco mais de 200 empresas administrando condomínio. Né? E existem empresas e empresas, né? É verdade. Eu digo, existe preço e valor. Se o cliente, né, se o síndico observar, for apenas escolher uma empresa em função do preço, ele pode estar incorrendo num sério risco de não ter um serviço adequado, ou de até acreditar que está recebendo uma boa entrega, mas com o passar do tempo, dos anos, ele perceber que aquilo não foi feito da forma fidedigna. Hoje em dia o acompanhamento eletrônico da Receita Federal é muito ágil, né? Então, uma falha que você comete num E-Social, numa retenção de tributo, num repasse, numa DIF, numa geração de uma folha de pagamento, DCTF Web, isso vai, daqui a 6, 7, 1 ano, você vai receber uma notificação com uma multa que pode ser muito alta. E, às vezes, você, quando opta por uma empresa que não tem esse know-how, você pode estar aí incorrendo essa economia ser cara demais. Márcio, e não só isso, mas como disse bem o Marconi, né? Empresas que surgem e fecham as portas rapidamente. Então, você, quando procurar essa empresa, pode ser que ela já esteja fora do mercado. Você não tem como responsabilizar mais ela. É o barato que sai caro. É um dado que a gente tem na Ability. É porque as pessoas, muitas vezes, não enxergam no trabalho que é feito o valor dele. Isso. Né? E faz a opção pelo mais barato. O mais barato, às vezes, sai muito caro. A diferença entre preço e valor. Né? O valor você entrega mais... O preço é um componente do valor, né? A pessoa enxerga o preço, mas não enxerga o valor. Enxerga o valor. O que é que está sendo entregue? No nosso segmento tem uma particularidade com relação a esse problema, Luciano, que é exatamente nem todo mundo quer ser síndico dos prédios. Né? E muitas vezes quem se lança para ser síndico é porque não apareceu ninguém, é por conta de uma isenção de uma taxa de condomínio. Uma pessoa com boa vontade. Então veja, quando a pessoa não é qualificada, né, capacitada para estar à frente de uma sindicatura de um condomínio, ela não tem um critério de avaliação de contratação de uma administradora. Para ela vai, porque é o princípio básico de todo mundo, analisar pelo preço. Só que essa contratação, de forma equivocada, ela pode trazer consequências significativas, e especialmente para o próprio síndico. Né? Vocês que militam nessa área, com certeza têm muito mais experiência do que eu. Mas eu estou ficando cansado de ver taxa extra de condomínio, que a gente tem que administrar essas taxas cobradas do inquilino ou do proprietário para fazer o pagamento. Estou cansado de ver surgirem taxas extras para cobrir débitos de déficit orçamentário, problemas de INSS que não foram recolhidos, mas que está muitas vezes lançado como se tivessem sido, tá certo? Pagamentos de Compesa. Então, quer dizer, você contrata às vezes uma administradora de condomínio, que às vezes está até um certo tempo no mercado, mas não tem um critério, o cuidado de procurar ver quem você de fato está contratando. Eu acho que isso é muito importante. E são taxas altas, taxas elevadas e por muito tempo. Nós pegamos os condomínios agora recentemente, Luciano, e a administradora da qual nós fomos buscar a documentação, ela não sabia o que era o SST, ela não sabia o que era uma DIF, ela não sabia os prazos de declarações que obrigatoriamente o condomínio tem que fazer sobre pena de multa, de fiscalização. Né? Então, veja,
Uma administradora que não tem esse conhecimento, ela está usando o condomínio como laboratório para fazer um aprendizado, ou seja, está aprendendo a administrar no seu condomínio. Exatamente. Entendeu? Um dado que a gente tem importante é o retorno de clientes que a gente tem. Hoje, na verdade, no mercado acontece disso, muitos clientes vão em busca apenas de preço realmente, passa 1 ano, 2 anos fora da carteira e retorna pra gente. A gente fechou um contrato recentemente, né, João? Que é a segunda vez que a gente pega o condomínio. Olha só. Muda o síndico, aí o síndico tira. Aí passa 1 ano fora. E o síndico, às vezes, é aquele cara. Muda o síndico, é aquele cara que às vezes tornou-se inadimplente lá atrás e você, por ordem do outro síndico, ou por política do condomínio, cobrou dele sim os juros, a multa, o advogado. Exatamente. Aí o cara, quando muda, ele persegue você e tira a administradora porque ele está ressentido. Porque no passado, ele que fez errado, não é? Exatamente. Quer que você quer corrigir esse fato, mandando você embora. Quando ele deveria, pelo contrário, valorizar a administradora, porque ela fez o certo comigo, vai fazer com os demais. Exatamente. O movimento de saída, de entrada, é um movimento natural, né? E a gente entende dessa forma. Mas isso acontece de fato. Na Semboc também? Um pouco menos, né, Márcio? Recentemente, a gente voltou a administrar um condomínio, por zelo não vou dizer o nome, a gente entregou para a empresa, quando nós saímos há uns 3 anos atrás, e ao voltar agora o condomínio tem um débito de 280 e pouco mil reais de encargos sociais, de preço de elevador, de Compesa. E isso aí está sendo rateado por todos os condôminos a um preço muito caro. Né? Então, foi uma decisão equivocada que eles perceberam isso de forma tardia. Cara, né? Cara. É porque, às vezes, essa situação acontece com administradoras que não são novatas no mercado. Né? Esse é o grande problema. Que você diz assim, a administradora está lá há 5 anos, 10 anos no mercado, você vai lá e contrata. Eu acho que o gestor, o administrador, assim como o proprietário de imóveis, quando contrata uma imobiliária para administrar o seu imóvel, ele tem que estar atento a se a imobiliária está cumprindo sua obrigação de pagar o IPTU, de pagar o condomínio, atento se o contrato está renovado, se o inquilino está em dia. Ele tem que estar ligado com isso. A administração ela não se faz uma via única, não. Ela é uma via de mão dupla. Então o síndico tem que estar cobrando da administradora, cadê os documentos, cadê a certidão da Receita, cadê o FGTS. Se ele fizer isso, ele vai saber quem contratar. Mas com na certeza. maioria das vezes, Luciano, esses problemas, na verdade, eles são apresentados nessas administradoras novas, recentes de mercado, CNPJ novo. Não das antigas, né? Porque as antigas já se consolidou no mercado. Né? Veja, eu me arrisco a dizer que alguns erros, eles não são nem propositais, é falta de conhecimento mesmo. Perfeito. É falta de conhecimento. Você conversa quando você vai pegar a documentação e você percebe que a empresa que está ali oferecendo um serviço de administração, e a palavra administração ela tem um significado muito amplo, ela não tem noção da responsabilidade que o condomínio tem frente aos órgãos públicos. Essa colocação que está fazendo, João, é bem interessante, porque a exemplo da atividade de vocês, a gente se depara muito com isso na atividade da locação do imóvel. Não é? São contratos mal redigidos, são inquilinos sem uma análise de crédito bem feita. Você termina colocando um inquilino dentro do seu imóvel que pouco tempo depois, 3, 4, 5 meses, ele está dando problema para você. Não é? Há pessoas que vão mal conservar o seu imóvel, na devolução você vai ter um problema de danos ali. Não é? Então, ou quando você tem um problema, você vai ver quantas vezes chega um proprietário para a gente, trazendo muitas vezes uma carteira ali de 10, 15 imóveis. E quando a gente olha como é que está a situação de condomínio, de IPTU, está atrasado no IPTU, o cara deixou de pagar o bombeiro, enfim, então uma série de problemas. Quando você vai querer cobrar aquilo do inquilino, aí vem um contrato mal redigido. Então, quer dizer, e você ainda escuta no mercado. Tem pequenas empresas que entram no mercado ou empresas que não têm um foco na administração, têm um foco em outras atividades do setor imobiliário, que aí você quando conversa, não, mas a administradora é boa porque ela mantém o meu custo fixo aqui, ela me ajuda a pagar as despesas do escritório e a venda ou eventualmente outros serviços é um plus para a gente, né? Mas a despesa fixa, a secretária, a casa está paga. Quer dizer, você vai contratar uma empresa que ela está satisfeita porque aquela gestão que ela está fazendo é para pagar as despesas dela. Né? E você deixa de contratar uma empresa que está à frente com uma equipe
grande, bem treinada, com profissionais bem qualificados, aonde você vai ter o valor no serviço que vai ser prestado. Como a âncora, né? Por exemplo. Não, na verdade é o seguinte, a gente tá já se encaminhando aí para o fim do nosso primeiro bate-papo. E uma coisa que eu percebo muito, eu falo do meu segmento porque é onde a gente milita, né? O pessoal hoje, eu passo muito por isso, isso vai me deixar até às vezes triste, Luciano. Tenho certeza que você também passa por isso. A gente brinca aqui, mas a Semog é uma empresa muito séria, a gente tem muito respeito, tanto que a gente conversa, a gente... Troca você figurinha. tá aqui por conta disso, certo? E a recíproca é verdadeira. Então, o que é que acontece? Uma coisa que me deixa bastante triste, a gente pegou um condomínio, não vou citar o nome por questões fisiológicas, né? O condomínio, feito o Paulinho Gogó fala. O condomínio tinha mais de R$200 mil de débito de Compesa, tinha problema que um funcionário morreu e tinha que pagar um seguro que na época era cobrado. O condomínio ele tinha problema estrutural. Nós passamos, e é o período que mais dá dor de cabeça, é a implantação. A implantação, nos primeiros 6 meses, é um caos até a gente se organizar no condomínio dessa situação. Aí a gente trabalha 2 anos no condomínio, quita, faz uma negociação fantástica junto com os órgãos, resolve os problemas que tem para resolver. E quando Diminui inadimplência. diminui inadimplência. Quando tá tudo voo cruzeiro. Vamos negociar preço, começa por aí. Poxa, tudo que a gente fez, Isso acabou. Marconi, isso acontece no nosso também. Aquele proprietário que tem às vezes 40 imóveis, 50 imóveis, ele vem para a gente, ele não sabe qual é o número da conta contrato perante a companhia de energia, ele não sabe qual é a matrícula na Compesa, ele tem 60% dos imóveis dele estão atrasados eu estou falando de caso pensado, tá? 60% dos imóveis dele tem problemas de IPTU em períodos não contíguos, mas às vezes intercalados. Não é? Problemas de condomínio, enfim, tem uma infinidade de problemas, contratos que mal redigidos, que o fiador é casado, mas só o marido assinou, a esposa não assinou, quer dizer, o contrato de locação que você não tem um cônjuge assinando, não tem fiança. Fora o fato de que hoje a fiança dada por um fiador não é a melhor garantia, não é? Então, quer dizer, N problemas. Aí você passa, às vezes, mais de um ano para resolver tudo isso. Novos contratos, vistoria, colocar em dia o IPTU, cobrar débitos atrasados. Quando você termina de fazer tudo, aí o proprietário, mas tá tudo redondinho, os caras estão pagando, vamos reduzir a taxa, a gente não reduz. Tu não tá trabalhando, não tá fazendo A gente não nada. está fazendo nada, só está agora recebendo e pagando. Para que vai cobrar isso tudo, né? Eu não tenho Então, quer dizer, eu não tenho problema, não tenho nada. a pessoa parece que esqueceu como é que ele chegou para a gente. É uma amnésia muito E ele não conveniente, na consegue verdade. entender que para você manter esse aluguel em dia, o condomínio pago, o IPTU pago, você tem uma equipe por trás, você tem sistemas por trás. Você tem, a Âncora hoje tem 2.500 imóveis administrados na carteira, 1.600 em regime de condomínio. E nós temos hoje 50 funcionários para fazer esse trabalho. 50 funcionários só para a administradora. E é um problema, na verdade, nesse condomínio que eu estou dando esse exemplo, que não é uma coisa inventada, achou pouco, o João achou pouco, tanto problema que a gente teve. Aí, na hora, quem quer ser síndico desse condomínio? Quando eu olho pra gente, Marconi. não, foi João. Eu Eu não acredito nisso que ele tá fazendo, não. É amor pelo negócio. Não, mas quanto é que você vai desafio. cobrar? Quanto é o Mas, valor veja, da taxa de condomínio? Ó, se eu tivesse... Habilita é feito de Secov, é um serviço social também. Né? Pegou pelo desafio. Aí quando a gente resolveu todos os problemas do condomínio, todos de fato, e direcionamos todos os outros que ficaram pendentes. Aí começa a negociar preço, muda de administradora, troca de síndico. Agora o condomínio está batendo na porta de novo. Eu não vou dizer com os mesmos problemas não, porque Mas outros vários a gente problemas. caminhou. São outros, mas são da mesma linha. Da mesma forma. Mas, Luciano, voltando, a gente acabou saindo um pouco. Quando a gente vai falar sobre os nossos problemas do nosso negócio, a gente termina decolando, né? Mas veja, voltando ao nosso foco do nosso bate-papo, você enquanto vice-presidente atual e Márcio como nosso presidente, eu como do segmento da área de administradora, eu queria registrar o nosso agradecimento, né, Marcos? Exatamente. É um reconhecimento que a Ability faz, primeiro em você no período que você foi presidente, né? O que o Secov é hoje é fruto de um trabalho de todas as presidências que passaram frente ao Secov, né? Deixar um abraço especial para o meu amigo Francisco Monteiro, que não pôde fazer a gravação conosco hoje, mas mandou o secretário dele. Nós vamos receber o Felipe e vamos... Pessoa de Melo.
e vamos conversar um pouco também sobre o Cresce, né, que o Francisco hoje, como presidente do Cresce, é um outro órgão que está com uma relevância muito boa no mercado, no segmento. Feito uma excelente gestão. Excelente gestão. Com certeza. Está surpreendendo, mas veja, inclusive. Não que nós não esperássemos, mas surpreendente a gestão dele. Não, todos nós nos surpreendemos, apesar de saber da capacidade do nosso amigo Francisco Monteiro. E todo esse trabalho que é feito, para a gente é importante reconhecer e deixar o nosso depoimento aqui registrado, para que sirva como exemplo para as próximas pessoas que vão sentar nessas cadeiras, né, e essa responsabilidade que vão assumir. E é uma preocupação que eu acho que nós já começamos a ter hoje, a saber o seguinte: quem será o nosso próximo presidente na cadeira do Secov? Lá vem com polêmica, né? Não. Ele gosta da polêmica. Ele gosta de polêmica. E uma coisa que a gente não disse, que é bom dizer da sociedade como toda, é que toda o presidente, vice-presidente, toda a diretoria do Secov é voluntariada. Não existe qualquer tipo de remuneração, nem ajuda de custo, nem nada. Então, realmente é um trabalho abnegado, é um trabalho em prol da categoria, né, em prol dos condomínios, das imobiliárias. E só pode sentar na cadeira, né, um empresário que já está muito bem de vida, muito bem organizado, para poder ter tempo para dedicar realmente ao Secov. Do contrário, meu amigo, você deixa a sua empresa do lado, né, e você... É perigoso. É perigoso você deixar a empresa de lado, porque você ganha dinheiro na empresa, né? É verdade. Agora, esse aspecto que o Márcio falou é muito importante também. Eu vejo assim, já perto do final da minha gestão, a diretoria alguém teve a ideia de estabelecer uma taxa que seria... Me esqueço o nome. Me esqueço o nome, como é que seria aquela taxa. Mas era uma taxa em benefício do presidente pelo tempo que ele dispensava ao sindicato, né? Custear combustível, o paletó para ir a Brasília, essas coisas assim, sabe? Um jantar, uma coisa paletó. Circular, pois é. Aí estabeleceram essa taxa e o pior é que a diretoria aprovou. Aprovou na época isso. Tu lembra disso, Márcio? Me lembro, você era o presidente. Eu era o presidente. E aí, quando acabou... E teve a prerrogativa de usufruir desse valor. Tive a prerrogativa de usufruir. E fui voto vencido, porque eu não queria essa taxa. E aí aconteceu o seguinte: quando acabou a reunião, eu fui até a gerente executiva do sindicato e disse a ela: não quero que você acredite essa taxa na minha conta de forma alguma. Você não vai acreditar isso para mim, porque eu tenho muito receio do sindicato quando ele paga ao presidente ou à diretoria algum jeton, alguma coisa assim, porque você deixa de ser um trabalho voluntário, um trabalho que você, ao fazer um bom trabalho, você está beneficiando o ambiente de negócios da tua empresa também, não é? Para ser um trabalho em que você faz dali um meio de vida. Então, quer dizer, isso a gente conquistou no Secov, e desde quando ele foi fundado até hoje, nenhum diretor, como bem disse Márcio, o presidente recebe qualquer valor da entidade. E assim permaneça. Não está indo para lá sem receber nada. Foi um desprendimento inteligente de Luciano, né? Foi um desprendimento inteligente de Luciano, apesar da decisão da diretoria, e que perdurou, né? Ele renunciou a essa prerrogativa e esse assunto nunca mais voltou à Nunca mais voltou. E nenhum os presidentes que o sucederam não tiveram. Que nunca mais volte. Exatamente. Parabéns, Luciano. Parabéns mesmo. Mas bem, estamos chegando ao final. Quero agradecer a você, Luciano, por estar fazendo parte desse bate-papo. Márcio já é sócio aqui. Já é sócio da casa, então, mas já agradeço também. Obrigado por ter aceitado aí de pronto emprego, Márcio. Tá batendo esse papo, alimentando o segmento de informação. É muito importante esse trabalho que é feito, que requer tempo, que precisa a gente sentar aqui e saber o que passar, o que falar, para divulgar informação aí para a sociedade sobre o segmento. E levar essas informações para os condôminos, não só para os síndicos, mas para os condôminos conhecer e entender o papel do Secov frente à sociedade, frente ao segmento. Eu que agradeço mais uma vez a vocês, né, essa oportunidade de estar aqui presente, junto com o Luciano, de poder mostrar um pouco para todo o setor o trabalho que é desenvolvido pelo Secov, né, o trabalho de bastidor, que muitas vezes não aparece. Que são os mais importantes. Mas que é uma das finalidades da nossa entidade como finalidade social. Isso para a gente é muito importante. E desejo sucesso aí nessa nova fase
do Papo com Ability, né? Isso. O recomeço. Do recomeço do AbilityCast. Mais um para conta aí, né, João? Perfeito. Então também gostaria de agradecer a vocês a oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Você saiu bem, Luciano. Saiu Com louvor, bem. viu? Saiu Com bem. louvor, né? excelente. Os nossos acompanhantes aqui, seguidores, estão. Parabéns para o Luciano, gostei da camisa branca dele. Ficou muito bonito. Qual o telefone dele, o contato dele? Então- Se Maria souber disso, ela vai gostar. Então é só agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês e desejar sucesso aí também. Né? Nós que agradecemos. Vamos lá, né, João? Vamos lá. Então, gente, mais um primeiro papo com a Ability aí. Outros virão também. Deixe nos comentários aí, mande seu direct no nosso Instagram, apontando se vocês querem escutar alguém, se vocês querem que a gente entreviste alguém aqui para trazer informação para você, que é nosso sócio, nosso cliente, nosso seguidor, nosso amigo. Então, beijo no coração. Sugerindo pauta, né, Marconi? Sugerindo pauta também. Então, beijo no coração. Até o próximo, né? Exatamente.